ainda bem que a chuva não lhe assustou e você veio. Amém? Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios. Nessas últimas quintas-feiras, nós estamos construindo dentro de nós uma edificação espiritual sobre cura divina. Amém? Uma fortaleza está sendo construída dentro de nós e está sendo guardado no nosso bom depósito. Quando precisarmos, estará lá. Amém, irmãos? Eu estava buscando ao Senhor, tinha tantas coisas que dentro desse assunto que eu poderia ministrar, mas eu me sinto inclinado a falar sobre isso. Eu acho que vai complementar aquilo que a gente falou na quinta passada. Amém? Existem vários meios pelos quais Deus pode curar as pessoas. Amém, irmãos? Deus, Ele é ilimitado. Ele manda anjo mover as águas. Lenços e aventais que são usados por um homem ungido podem transmitir a cura. O óleo serve como um ponto de contato. A oração de duas pessoas concordando em fé pode curar um enfermo. Uma simples oração de petição pedindo a Deus por cura pode trazer cura. O fato de alguém invocar o nome de Jesus pode trazer cura para o seu corpo. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será curado, liberto, provido, preservado. Amém? Então existem várias formas pelas quais pessoas podem ser curadas por Deus. De repente, num ambiente desse, o Espírito Santo começa a se mover e as pessoas são curadas sem nem que alguém ore por elas. Através dos dons de curas, através da operação de milagres, né? Eu sei relatos de pessoas que receberam dentes novos, pessoas que já haviam perdido o dente permanente, e de repente, num mover, alguns tiveram as suas restaurações transformadas em ouro, e outras receberam dentes novos, tão brancos que parecia porcelana. Isso tem documentado e tudo mais. Então Deus, Ele é ilimitado. O Senhor, para alcançar o ser humano, Ele age de várias formas. Amém? Eu sou apaixonado por um dos métodos, que é impor as mãos sobre os enfermos no nome de Jesus, para que estes fiquem curados. Gosto também de ungir os crentes que estão doentes com óleo no nome do Senhor e fazer a oração da fé. E tenho, com menos frequência, mas eu desejo que a frequência aumente, tenho visto pessoas serem curadas pelos dons de cura. Às vezes eu nem preciso orar pela pessoa e de repente a unção, o dom de cura opera na vida daquela pessoa. E todas essas coisas são maravilhosas, mas existe um meio, existe uma forma, existe um método para que se receba a cura da parte de Deus, que é o melhor de todos. Amém? Porque vai ter momentos na vida que a gente não vai ter alguém para orar em concordância conosco, não vai ter alguém para unir a fé com a nossa e orar em concordância. Nem sempre você vai ter o pastor, o presbítero para lhe ungir com óleo. Amém? Nem sempre a gente vai ter alguém para impor as mãos sobre nós, mas sempre teremos a palavra de Deus. E por sua própria fé na palavra, você é curado por Deus. Amém? Abra aí em Provérbios capítulo 4, versículo 20. Fé na palavra de Deus, a melhor forma para ser curado. Diz assim, versículo 20: Filho meu, você é filho de Deus? Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Diga, inclina os ouvidos. Não os deixes
apartar-se dos seus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Amém. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Tem uma versão que diz: preste atenção nas minhas palavras. Aos meus ensinamentos, incline os seus ouvidos. Não os deixe apartar dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o corpo. O vocábulo usado aqui na língua original, ele também poderia ser traduzido como remédio, saúde ou remédio. É vida para quem o acha e remédio para o seu corpo, saúde para o corpo. Então, as promessas de Deus, elas são vida para quem a acha e saúde para o corpo. Amém, irmãos? A melhor forma de nós recebermos qualquer coisa da parte de Deus é por meio de crer nas promessas da palavra e se apropriar delas. Amém? Como vocês sabem, há uns 20 dias atrás, mais ou menos, a Aurora teve febre. Uma tosse, febre, os olhinhos remelando e tinha outro sintoma. Mas febre, 3 dias seguidos, no 4º dia a gente levou ela na emergência pediátrica, lá em Nazaré da Mata. Eu pedi oração a vocês e, claro, impus as mãos sobre ela de manhã, de tarde e de noite. Chegou lá, a médica, na hora que examinou, já identificou, passou um antibiótico e um corticoide. Ela se restabeleceu rapidinho. E aí, quando foi semana passada, novamente ela com febre, 39 e lá vai o trem. E a mente logo traçou toda a rota, né? Não, se tiver 3 dias seguidos, eu levo lá na pediatra, ela vai provavelmente passar um antibiótico e vai ficar bom. A mente natural pensou isso. Porém, eu estou tão cheio dessa palavra de cura que, rapaz, me veio uma revolta por dentro contra aquela febre. Está nascendo os dentinhos dela. As pediatras dizem que não, mas por experiência a gente sabe que quando está nascendo os dentinhos na criança, baixa a imunidade dela e ela fica mais suscetível a virose, essas coisas. Veio uma revolta por dentro de mim, que, rapaz, eu me levantei e eu digo: Senhor, a tua palavra diz que pelas feridas de Jesus a Aurora foi curada. A tua palavra diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, quando Ele próprio se tornou maldito em nosso lugar. A tua palavra diz, Pai, que os que creem colocarão as mãos. Tu sabes que eu creio. Irmãos, 4 dias eu orei por ela, impondo as mãos e resistindo, porque muitas vezes você vai precisar resistir em fé. Não teria problema nenhum eu levar ela na emergência. Se fosse preciso, eu levaria. A gente medicou todas as vezes que a febre chegou em 39, 38,5, a gente deu o remedinho para a febre. Amém? Isto é ser inteligente. Agora, eu estabeleci no meu coração, digo, ela não vai tomar antibiótico. O antibiótico que eu vou dar a ela é ungir ela com óleo no nome do Senhor, é impor as mãos sobre ela, e fiquei ali resistindo, invocando o nome de Jesus, confessando a palavra sobre a vida dela. A febre desapareceu, né? E assim, eu tentei identificar o que estava causando a febre, né? Pode ser uma garganta inflamada, uma catarrinha no pulmão, algum tipo de virose que seria manifesta em outro sinal e sintoma. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos os meios naturais e devemos usá-los, amém? Mas a gente tem, irmãos, que se treinar para começar a resistir às enfermidades com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Então, ela é vida para quem a acha e saúde para o corpo. Vida e saúde, vida e saúde. Pegue as promessas e comece a confessar. O sintoma está lá no seu corpo e você confessando a palavra.
Eu estou ensinando no Rema, são 17 dias, praticamente, entre 17 e 18 dias. Uma semana antes de começar a ensinar, eu fui atacado no meu corpo, eu sabia que era um ataque mesmo. O diabo, a gente quando fala diabo, né, a gente se refere aos demônios também, porque o diabo não está em todo lugar. Ele pode estar lá na China agora, a gente não sabe, né? Ou lá na Coreia do Norte. Diz que o diabo é comunista, então ele está num desses países. Mas a gente quando fala o diabo, a gente se refere aos poderes inimigos, né? Eu sabia que era um ataque no meu corpo, e eu tive que resistir em fé. Eu quase fiquei sem voz, né? Então a gente tem que se posicionar em fé e invocar o nome do Senhor, confessar a palavra sobre as nossas vidas, e precisamos estar convictos mesmo de que a cura é um direito, irmãos. A cura é um direito de filho. A mulher cananeia, a Bíblia diz que Jesus ia com os seus discípulos, e a mulher cananeia vinha atrás dele, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, socorre-me, a minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus ficou calado, né? E esse não é o padrão dele, viu? Porque o padrão de Jesus é: eu vou curá-la, eu irei curá-la. Mas ele pôs a fé daquela mulher à prova. Deus às vezes põe a nossa fé à prova. Ele ficou calado, até que os seus discípulos disseram: despede-a, ela vem gritando atrás de nós, né? E aí Jesus para, e aquela mulher conta a história, diz: a minha filha está em casa. Tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Então, você é filho de Deus, você tem direito a esse pão, amém? É direito por pertencimento à família de Deus, é direito de herança. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. É direito de aliança. A Bíblia diz em Gálatas 3,13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei, quando Ele próprio tornou-se maldito em nosso lugar, amém? E quando a gente vai lá em Deuteronômio 28, vê as maldições da lei, principalmente miséria e doença, inimizade com Deus, que é a morte espiritual, e miséria e doença. Serás maldito no campo, serás maldito na cidade, serás maldito ao entrar, serás maldito ao sair, tomarás emprestado, serás cauda e não cabeça. Aí lista lá dezenas de doenças: tuberculose, tífone, lepra, tanta coisa. Diz assim: e todas as doenças que não estão escritas neste livro da lei virão sobre ti. Essa era a maldição da lei, né? Mas Cristo nos resgatou, Ele nos tirou da maldição da lei, quando Ele próprio tornou-se maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, amém, irmãos? E aí abra comigo lá em Mateus capítulo 8,
É um direito de herança, é um direito de filho, é um direito de aliança. Amém. É um direito de redenção. Eu vou te falar algo, talvez você não entenda agora, mas um dia você vai entender. A cura não é nenhuma promessa, irmãos. É um fato. Por suas feridas fomos curados. Já foi feito. Você só recebe. Amém. A gente não vai ser salvo. Não, Jesus já providenciou a salvação. A gente recebe a salvação. Deus não vai derramar o Espírito Santo para as pessoas serem batizadas. O Espírito Santo já foi derramado. Lá no dia de Pentecostes, ele recebeu do Pai a promessa do Espírito e derramou sobre vós. Isto é o que foi predito pelo profeta Isaías. O Espírito já foi derramado. Pela fé a gente recebe agora a plenitude do Espírito e tem a evidência, uma das, o falar em línguas estranhas. Quando alguém recebe a salvação, não é que Jesus foi novamente sacrificado por ele, não. A salvação já foi providenciada, a pessoa só recebe pela fé. A cura da mesma forma. Amém. Já foi feito. Pelas suas feridas fomos curados. Então, pela fé, a pessoa recebe. Amém, irmãos? Mateus capítulo 8. E eu estava orando em outras línguas. Aqui mesmo no gabinete. Uma tarde dessas eu estava orando em outras línguas. E meditando naquele versículo de Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, que diz: pelas suas feridas fomos curados. E aí eu, meditando nesse versículo, eu digo, meu Deus, se fomos curados, por que somos tão atacados com tantas enfermidades ao longo das nossas vidas? Está claro na Bíblia. Mateus disse que certamente Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Pedro também, em Gálatas, em Paulo fala sobre isso em Gálatas. Então, por que nós somos atacados? Aí o Espírito Santo falou comigo. Sabe o que o Espírito Santo me disse? Ele disse assim: na cruz, Jesus já venceu o pecado. Mas todo dia você é tentado. E você precisa se posicionar na palavra, resistir ao pecado, para não ser dominado por ele. Ele disse, a mesma coisa você faz com a enfermidade. Ela vai tentar o seu corpo diariamente. E você vai se posicionar na palavra, resistir à doença e não vai deixar ela dominar o seu corpo. Eu disse, meu Deus, Senhor, isso é uma revelação para mim. Porque eu luto contra o pecado todo dia. Você luta também? O pecado todo dia vem tentar dominar a gente tem que se posicionar na palavra, resistir o pecado e viver em santidade. A mesma coisa é as doenças, elas vão tentar o nosso corpo. Nós precisamos nos posicionar no que a palavra diz. Por que eu não minto? Porque a Bíblia diz que eu não devo mentir. Por que eu não adultero? Porque a Bíblia diz que eu não devo adulterar. Por que eu não guardo mágoa? Porque a Bíblia diz que eu devo perdoar. Então a gente se posiciona na palavra e procura praticá-la. Amém? O que a Bíblia fala sobre enfermidades? Certamente, Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Se habita em vós o Espírito de Deus, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará o vosso corpo mortal. Então, da mesma forma que nós resistimos ao pecado, nós temos que resistir em fé às doenças, aos sintomas, às enfermidades. Amém, irmãos? E iremos crescer nisso ao ponto de termos uma vida de saúde divina. Amém? Aleluia, aleluia. Eu disse Mateus capítulo 8, não foi? Amém. Versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama,
paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados a minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e lhe disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei uma fé como esta. Amém. Aleluia. Uma fé que atraiu a atenção de Jesus e que fez com que ele ficasse admirado. Veja, tem várias coisas importantes aqui nessa passagem. Uma delas é que você pode exercer fé em favor de alguém, né? O centurião não pediu a Jesus por ele, ele pediu pelo seu servo que estava em casa em terrível sofrimento. É bem provável que aquele servo já tivesse tão debilitado que não tivesse condições de ter fé por conta própria. Às vezes acontece de alguém estar lá na UTI, entubado, em coma. Dificilmente essa pessoa vai conseguir exercer fé por conta própria. Então, alguém pode se colocar na brecha e exercer fé por essa pessoa. Foi o que o centurião fez. O centurião vai até Jesus e diz: Senhor, o meu servo está em casa em terrível sofrimento. Aí Jesus disse: eu irei curá-lo. Amém. Esse é o padrão do Senhor: eu irei curá-lo. E aí o centurião disse: eu não sou digno de que entres em minha casa. Ele era um romano, o judeu não podia se associar a um romano, não podia entrar na casa de um romano. Então ele, conhecendo a cultura lá judaica, ele diz: eu não sou digno que entres em minha casa. Dize apenas uma palavra que o meu servo ficará curado. Porque eu sou homem que estou debaixo de autoridade e tenho servos sob a minha autoridade. Eu digo a um: vai, e ele vai, a outro: faz isto, e ele faz. Ele reconheceu que havia uma autoridade sobre Jesus, o Deus dos céus, e que havia abaixo dele servos, os anjos de Deus, e que bastava ele dizer uma palavra e o seu servo ficaria curado. Então, que fé é essa, irmãos, que fez com que Jesus ficasse admirado? A fé na sua palavra. Dize apenas uma palavra e o meu servo ficará curado. E Jesus dá a resposta a ele: acontecerá como você creu. A Bíblia diz: naquele mesmo instante o seu servo ficou curado. Amém. Então, a fé na palavra de Deus. E nós já sabemos o que a palavra de Deus diz, irmãos. A palavra de Deus mostra claramente que a cura é a vontade de Deus para o homem, que a cura é um direito conquistado na cruz por Cristo Jesus. Hoje você tem o direito de não ser mais escravo do pecado. Hoje você, por entregar a sua vida a Jesus, você tem o direito a não ser mais escravo de uma pedra de crack, a não ser mais escravo de um site pornográfico, a não ser mais escravo de uma garrafa de cachaça, a não ser mais escravo, sabe, irmãos, de coisas que lhe prendia. Você sabe porque sabe que Jesus te libertou, que há um Espírito dentro de você que te faz andar em novidade de vida. Pois bem, tome como verdade também na sua Bíblia no que diz respeito às doenças. Temos que ser como Jesus, irmãos, inimigos das enfermidades. Você já leu que Jesus teve uma dor de dente? Que Jesus teve dor de cabeça? Não. Jesus, ele mostrou o padrão que Deus tem para a humanidade. Jesus não andou em falta, não andou em pecado, não andou em doença, e devemos ser imitadores dele. Eu quero crescer em fé ao ponto da doença nem me tentar mais, chegar no meu corpo. Amém? O irmão Kenneth Reagan passou anos sem ter nenhuma dor de cabeça. Amém? Um homem consagrado, um homem que inclinava os ouvidos para a palavra do Senhor. Agora eu sei, irmãos, que nós temos um corpo corruptível. A Bíblia diz: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, amém,
Eu vi o irmão Reagan falar que T.L. Osborne foi visitar o irmão F.F. Bosworth, né, o autor daquele livro, Cristo, aquele que cura. Ele tinha tido um problema no coração, já estava com 84 anos, e o coração dele quase falha para parar. E aí o irmão T.L. Osborne foi lá na casa dele, pegou lá, né, o transporte, foi na casa do irmão Bosworth, porque tinha ele como um pai mesmo espiritual. E depois o irmão T.L. Osborne contou ao irmão Reagan, disse: irmão Reagan, quando eu entrei no quarto dele, ele estava sentado, encostado nos travesseiros, e quando ele me viu, ele disse: ô irmão Osborne, eu estou indo para casa. E pouco tempo depois, ele partiu para o Senhor, né? Eu creio mesmo, irmãos, que temos condições de viver uma boa velhice, fortes, atuantes na obra do Senhor, sem doenças crônicas, amém? E quando chegar a hora de nós partirmos, simplesmente o nosso coração vai parar, e a gente vai partir para o Senhor, amém? Então eu quero crescer na palavra, criar por dentro mesmo essa estrutura, para ter autoridade de quando a doença chegar nos meus filhos, na minha casa, ela bater na porta e ter que sair, amém? E olha, a mesma fé que a gente exerce para orar pelas pessoas de fora, eu orei ontem por uma mulher que tinha cisto e nódulo nos 2 seios. Eu terminei de orar, conversei um pouco com ela, e dentro de mim o Espírito Santo disse: manda ela ver se sumiu. Eu disse: veja aí se você consegue sentir. Antes de orar eu perguntei a ela: a senhora quando bota a mão no seio consegue sentir? Ela: ah, meu filho, sinto tudo. Orei por ela, terminou a oração, a gente conversou sobre alguma coisa que eu nem lembro mais, e aí o Espírito Santo me lembrou: mande ela procurar. Uma aluna do Rema, ela procurou e tinha sumido. Essa mesma fé que a gente exerce para orar pelas pessoas, tem que ser a fé que vai nos manter em saúde, tem que ser a fé que nos vai carregar livre de doenças, tem que ser essa fé que funciona para os outros, que tem que funcionar pelos nossos filhos, amém? Aleluia. Eu não quero, irmãos, orar pelas pessoas de fora, elas serem curadas, e quando um filho meu precisar, ele não ser curado. Não, vai ter que ser curado também, porque é a mesma fé, é a mesma palavra, é o mesmo Espírito, amém? Aleluia. Tem autoridade na sua casa de dizer: espírito de enfermidade, aqui não, doença no meu corpo não. Ah, mas o médico disse. Irmãos, a Bíblia está cheia de diagnósticos, de exames, de visíveis. Deus ignora o que os médicos dizem. Me entenda, não é que a gente vai desprezar o exame, o diagnóstico, ou quebrar uma prescrição médica. Se o médico diz que você deveria tomar medicação, tome. Agora Deus é maior do que o médico. Porque Jesus na igreja, na sinagoga, ele viu um homem com o braço atrofiado e disse: vem cá, estenda o braço. Como é que o homem vai estender o braço se ele está com o braço atrofiado? Mas Jesus estava debaixo do dom da fé, falando como Deus: estenda o braço. Quando o homem estendeu o braço estava curado. Ele chega lá no tanque de Betesda, eu sou fascinado nessa cura, o homem está 38 anos acamado, paralítico. Amém? O outro está cego, ele pega, cospe na mão, faz saliva assim, passa nos olhos do cego, diz: você vê alguma coisa? Ele disse: eu vejo homens como gigantes. Aí Jesus ora de novo: e agora? Agora eu vejo claramente. Vai e não conte nada a ninguém. Amém. Ora, que exame mais do que esse? O homem está cego ali, diante dele, os olhos estão claros, azul, não sei, né? Jesus cospe, só cuspa se você tiver uma direção, viu? Eu nunca cuspi não, estou doido para dar uma cuspida. Estou brincando. Amém? Só se o Espírito mandar. Amém? Então assim, a palavra está acima do exame. A palavra de Deus, ela está acima do médico. Eu nunca vou dizer a alguém que deixe de tomar um remédio, nunca na minha vida, que eu não sou médico. Só um médico pode fazer um negócio desse, né? Só um médico pode prescrever e suspender. Eu não sou médico. Eu vou dizer: continue tomando, faça os exames, e se o médico mandar você parar, você para. Agora, a palavra de Deus diz que não tem doença incurável.
que tudo é possível àquele que crê. Um homem trouxe um menino que tinha epilepsia desde criança. Desde criança ele viu o filho dele, né, ter ataques epiléticos. Aí ele fica sabendo que tem um operador de milagres. Ele leva até os discípulos também curavam e expulsavam demônios, no nome de Jesus. Então ele leva o garoto para os discípulos não conseguem curar o filho dele. Aí Jesus está descendo do monte das transfigurações, vê aquela agonia e vai até lá e diz: o que foi que aconteceu? Aí o homem chega até Jesus e diz: eu trouxe o meu filho, mas os teus discípulos não foram capazes de curar. Se tu podes, cura-o. Aí Jesus disse: eu posso? Tudo é possível àquele que crê. Então, irmãos, toda doença tem cura pela fé. Amém? Até a morte, para o crente, tem jeito. No mundo diz assim, só não tem jeito para a morte. Já é um bom ditado, também é um ditado bom. Mas o crente, ele diz, até para a morte tem jeito. Porque Lázaro já estava 4 dias sepultado. Ali foram 3 dons do Espírito Santo que atuaram simultaneamente. Veja, o dom da fé, para Jesus dizer, Lázaro, sai para fora. Depois de 4 dias, o corpo já estava se decompondo, já estava fedendo. Só alguém debaixo do dom da fé para falar como Deus fala. A operação de milagres, de restaurar aquele corpo que já estava podre, aquilo é uma operação de milagres. E o dom de cura, que curou a enfermidade que o levou à morte. Amém. Então, até para a morte tem jeito, quando alguém está debaixo da fé. É por isso que precisamos desenvolver a nossa fé, irmãos, porque você não vai morrer de câncer, você não vai ser paralisado por uma depressão, você não vai terminar os seus dias sendo cuidado por alguém. Não, você vai trabalhar até o último dia da sua vida para o Senhor, pregando o Evangelho. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Esteja disposto a crer em tudo. Eu estou disposto a crer em tudo. Amém? Tem um implante para fazer aqui. Eu prefiro uma operação de milagres. É mais barato. Amém? Amém. O óculos me incomoda. Eu creio que de repente, debaixo de um mover do Espírito, amém, ou mesmo confessando a palavra, amém, aleluia, diga, crê na palavra, é a melhor forma para receber a cura. Muita gente, né, antiga, que pregava e orava por cura, dizia que muitas vezes a cura instantânea, em vez de ser uma bênção, se torna uma maldição. Porque a pessoa vem aqui na frente, sentindo dor. Ah, minha coluna está doendo, pastor. Está doendo agora, está doendo agora. Aí a gente vai e ora por cura, Deus toca, e aí? Passou, passou. Mas de repente, essa pessoa não foi ensinada sobre fé, sobre a palavra. Aí 3 dias depois ela sente dor na coluna. Aí o diabo diz assim, eita, você não foi curado não. A dor está aí. Bom, se a pessoa não tiver firmeza na palavra, ela perdeu a cura. Ela perdeu a cura. Mas se ela tiver firmeza na palavra, ela vai resistir ao diabo. Como? Está escrito, certamente Ele tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Pelas suas feridas eu fui curado. Cristo me resgatou da maldição da lei. Você se firma nas promessas e retém a sua cura. Já alguém, irmãos, que vai crescendo em fé, vai crendo na palavra, vai confessando, feita a mulher do fluxo de sangue, ouviu falar de Jesus, dizia consigo mesma, amém, ou seja, ela construiu dentro dela uma convicção de que se tão somente eu tocar nas orlas de suas vestes, eu serei curada. A cura por meio da fé na palavra é o método mais saudável. Por quê? Porque o diabo não vai roubar a sua cura, porque você já tem uma estrutura na palavra de dizer, eu sei o que está escrito, é direito meu de redenção, é direito meu de herança, é o pão que o Senhor me dá, é um direito meu, Satanás, eu fui curado, amém? Então, é maravilhoso, irmãos, quando os dons do Espírito estão operando,
Eu não sei se você já participou de um culto em que o Espírito Santo começa a tocar nas pessoas, as pessoas começam a tremer, a sentir um queimor onde a enfermidade está, e de repente começa a aparecer curas em todos os lugares, a presença fica assim tangível, fica os olhos brilhando, o coração queimando, é extraordinário. Mas eu não posso te garantir que isso vai acontecer essa noite, porque os dons, eles acontecem de acordo com a vontade do Espírito, é pela soberania de Deus, aonde Ele quer, por meio de quem Ele quer, quando Ele quer. Ele distribui os seus dons a cada um como Ele quer, como lhe apraz. Amém? Mas eu posso garantir que se você crê na palavra de Deus hoje, pela fé você recebe a sua cura. Eu vou terminar contando o testemunho de Kenneth Hagin, que eu sou muito abençoado com o testemunho dele. Ele nasceu uma criança com problemas congênitos. Ele nasceu com uma deformidade no coração e com uma doença incurável no sangue. Os glóbulos brancos devoravam os glóbulos vermelhos. Havia uma anormalidade lá na produção das células sanguíneas dele. E os 15 primeiros anos de vida dele foram, ele não teve uma infância como uma criança normal. Ele não podia correr no parque, não podia andar de bicicleta, porque o seu coração trepidava, aquela coisa toda. Sempre foi um menino muito magro e fraco devido às condições físicas dele. E aos 16 anos de idade, os médicos o colocaram para casa. Ele já tinha quase 1,90 m. Presta atenção, eu tenho 1,70 m e peso 86 quilos. Ele já tinha 1,90 m e pesava 39 quilos. Estava só a carcaça, estava só o esqueleto. E ele ficou 16 meses acamado. A mãe dele chegou ao ponto de perguntar: quem você quer que carregue o seu caixão? Quem você quer que pregue no seu velório? Quais louvores você quer que cante no culto fúnebre? 16 meses em cima de uma cama, ao ponto dele ter ficado paralisado. Uma doença incurável no sangue, uma deformidade no coração, qualquer esforço a mais parecia que o coração sairia pela sua boca. E ele havia nascido numa igreja, ele era batista. Os batistas lá nos Estados Unidos são muito fortes, é como se fosse a Assembleia de Deus no Brasil, é a maior denominação lá protestante. E um dia, deitado na cama, ele olhou assim na estante e tinha uma Bíblia velha da sua avó, uma Bíblia metodista. E uma voz suave falou dentro dele, aquela voz mansa fala dentro do crente. Disse assim para ele: o que você precisa está naquela Bíblia. E aí ele pediu a alguém que pegasse aquela Bíblia, colocaram no seu peito, ele começou a ler. E qual foi a astúcia dele? Ele disse assim: eu tenho pouco tempo, não vai dar para ler a Bíblia toda, então eu vou ler o Novo Testamento. Ele começou a ler Mateus. Quando chegou em Marcos 11:24, que diz: tudo aquilo que pedirdes em oração, credes que recebestes e terás. Ele não entendeu esse versículo à primeira vista, mas algo dentro dele o puxava para aquele versículo. Ele continuou a leitura, passou pela mulher do fluxo de sangue, passou por todas aquelas passagens de cura. Ele chegou em Tiago, e lá no final da carta de Tiago ele leu: há alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes orem sobre ele, ungindo com óleo no nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Se tiver cometido pecado, seriam perdoados. Quando ele leu essa passagem, ele disse: meu Deus, eu preciso arrumar um presbítero para me ungir e para orar por mim, para que eu seja curado. Aí a mãe convenceu um presbítero lá a vir orar por ele. Mas o presbítero, infelizmente, não acreditava na Bíblia. Pelo contrário, ele desanimou aquele garoto que estava morrendo, dizendo: logo esse sofrimento vai acabar. Não se preocupe, a morte está próxima. O presbítero não cria na palavra. E ele ficou uns dias tristes, mas novamente ele voltou a ler a Bíblia. E o Espírito Santo sempre levava ele para Marcos 11:24. Ele diz assim que aqueles dias naquela cama eram tão longos que quando era dia
ele desejava que fosse noite. Quando era noite, ele desejava que fosse dia. Ele disse que muitas vezes ele sentia a morte rondando a cama dele. De repente ficava tenso, ficava, sabe? Ele sentia a morte impregnando lá. Mas o Espírito Santo sempre levava ele para Marcos 11, 24. Ele conta que uma noite ele passou a noite todinha recitando esse versículo. E tudo aquilo que pedirdes em oração, credes que recebestes e terás. A noite todinha confessando aquele versículo. A noite todinha confessando aquele versículo. 16 meses acamado. Até que em uma manhã ele fez a oração da fé. Ele disse: Senhor, a tua palavra diz que tudo aquilo que pedirdes em oração, eu devo crer que já recebi e a terei. Eu creio. Aleluia, aleluia, que o Senhor me cura. E aí aquela mesma voz falou com ele: então se levante, porque alguém curado deve estar de pé a essa hora da manhã. Mas ele estava paralisado, né? O sintoma e o sinal no corpo dele era de paralisia. Mas ele se arrastou pela cama, se colocou de pé, e parecia que o coração ia saltar pela boca. A vista escureceu, deu um calafrio, e o diabo falou no ouvido dele: seu tolo, só está você e sua mãe em casa, como é que ela vai lhe colocar de novo na cama? Você vai ficar aí deitado até chegar alguém para ajudar a botar você na cama. Mas ao mesmo tempo a voz do Espírito Santo falou dentro dele assim: agradeça a Deus pela sua cura. Aí ele levantou as mãos trêmulas e começou a dar graças a Deus porque havia sido curado. E ele disse que de repente sentiu como que um mel quente descendo da sua cabeça até os seus pés e o fortalecendo. Na manhã seguinte, às 7:30 da manhã, eles moravam com o avô dele. O pai havia abandonado a mãe, e ele e o irmão, e ela voltou a morar com o pai, que era o avô dele. Esse que na casa do avô dele, na hora da refeição, ninguém falava nada, era um silêncio. Mas naquela manhã seguinte, ele se levantou sem que ninguém soubesse ainda que ele havia sido curado, e foi para o café da manhã. Diz que quando o avô viu ele, disse assim: Lázaro ressuscitou. E naquela manhã o avô disse: você vai dar graças pelo alimento. Mas se você vai ler a biografia dele, irmãos, ao longo de sua vida o diabo tentou trazer os mesmos sintomas que ele teve quando criança. Ele, na casa dos 30 e tantos anos, o diabo o atacou no quarto com o mesmo sintoma que ele havia tido quando criança, e disse assim: você não foi curado de jeito nenhum. Na verdade você é teimoso, por isso que você levantou daquela cama. E o atacou. De repente ele sentiu o coração trepidando, sentiu a fraqueza que ele sentiu a infância toda. E aí lá no quarto, ele venceu o diabo com as palavras. Ele disse: Satanás, eu não vou morrer daqui a 5 anos, eu não vou morrer daqui a 10 anos, eu não vou morrer daqui a 20 anos, eu não vou morrer daqui a 30 anos, eu não vou morrer daqui a 40 anos, eu vou viver pelo menos 80 anos. Viveu 87 anos. Eu ontem assisti uma pregação dele, ele pregando com 84, rindo, dançando e dizendo assim: eu ainda não estou saciado, eu ainda tenho muita coisa para fazer. Quando eu ficar saciado de tanto viver, eu vou pedir ao Senhor para me levar. Aos 84 anos, pregando, 1h15, pregando, dançando, rindo. Amém. A fé funciona. A fé funciona. 84 anos, lendo a Bíblia sem óculos. Eu digo: eu preciso ser curado da visão. Eu leio sem óculos também, mas a luz me incomoda e para longe eu tenho um pouco de dificuldade. Mas eu leio aqui, minha Bíblia, a letra é pequenininha. Amém, irmãos? Agora, era um homem que comia as Escrituras. As suas Bíblias eram substituídas porque ficavam gastas de tanto que ele lia. Aos 21 anos ele havia lido o Novo Testamento 150 vezes. Era um homem que varava noites orando em outras línguas, né? O filho dele, falando sobre o pai, disse: muitos conhecem o meu pai como mestre, como alguém que estudava a Bíblia.
Mas eu me lembro quando criança, que muitas vezes nós íamos dormir e ele estava orando na sala. Nós acordávamos para ir para a escola e ele ainda estava orando na sala. Ele era um homem de oração. Amém. Então, diga: eu vou crescer em fé. A fé no que a palavra de Deus diz sobre cura é a melhor forma para sermos curados. Amém. Quero chamar o louvor. Aleluia. E o que a palavra diz? Que pelas suas feridas fomos curados. Amém. Se você descobrisse hoje que alguém muito rico morreu e deixou um testamento, e nesse testamento tem uma herança sua, você receberia, não é? Você diz: é minha, tem um documento legal registrado nos cartórios eternos, no cartório eterno. Você sabe que ele deixou um testamento e a firma foi reconhecida por Deus. Há um testamento. Nesse testamento existe uma herança. Parte dessa herança é a cura. Amém. E isso para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. A pessoa, se alguém chegasse aqui agora e dissesse: olha, morreu um tio-avô seu, há 20 anos atrás, ele deixou uma herança para você, a gente te procurou e não te achou, te achamos hoje. Deixou 10 fazendas, 30 postos de gasolina. Você ia dizer: meu Deus, ei, tem uma herança muito maior aqui. Ele preparou uma mesa farta na presença dos nossos inimigos. Amém. Fique de pé aí, coloque a mão sobre a sua cabeça. Aleluia, aleluia. Diga: eu fui curado pelas feridas de Jesus. Ele mesmo levou em seu corpo os meus pecados, e por suas feridas eu fui curado. Diga: eu vou viver uma longa vida, saudável, forte, para cumprir os planos de Deus para a minha vida. Diga: eu vou me levantar em fé e na palavra, e não vou tolerar doenças na minha vida, na minha casa e nos meus. Olhe para as suas mãos agora e diga: Deus, pelas minhas mãos, operará milagres extraordinários. Diga: a cura flui das minhas mãos, eu as coloco sobre os doentes e eles ficam curados, porque o poder curador de Jesus Cristo habita em mim. Diga: Deus, pelas minhas mãos, vai curar os doentes no nome de Jesus. Aleluia. Se você está aqui sentindo dor ou quer receber oração por cura, vem aqui na frente, eu vou impor as minhas mãos sobre você. Tem alguém? Aleluia. Oh glória, essa igreja está ficando uma igreja totalmente curada, viu? Amém. Mas se você estiver precisando, venha. Tem alguém? Então louvado seja Deus. Senta aí. Aleluia. Gente, essa última quinta-feira que vai ter, acho que é dia 30, vai ser a próxima quinta-feira, eu vou ministrar sobre o que era o espinho na carne de Paulo. É mais um ensino mesmo. Esse mês a gente tirou para trazer ensino sobre cura, mas na primeira quinta-feira de maio vai ser uma pregação sobre cura, e traga pessoas doentes. Pode trazer em qualquer culto, mas na primeira quinta-feira do mês há toda uma preparação. Amém? Eu vou estar orando, jejuando, crendo em Deus para que milagres, não apenas curas, mas milagres aconteçam.
Então, essas quintas têm sido importantes porque a gente está lançando o fundamento. Mas a primeira quinta-feira do mês é o nosso culto oficial de cura. Amém? Então, eu fico desejando que Deus me use na pregação com mais ousadia e há uma consagração mais intensa para que as curas aconteçam. Então, traga pessoas. Elas vão ouvindo, vão fortalecendo a fé e recebem a sua cura. Amém? Eita, quer dinheiro no bolso dele, olha para aqui. É o que, Patrícia? Aleluia. Você foi abençoado, queridos? Amém. Amém. Glória a Deus. De fato, no nosso meio não vai haver ninguém enfermo, amém?